Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, todos os nossos irmãos de Miguel Pereira, todos os nossos irmãos da Casa da Paz. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, principalmente nessa semana tão especial. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de convidá-los que pudessem me acompanhar na leitura dessa mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, para que a gente possa ir se harmonizando e se ambientando para o estudo que será feito logo em seguida. Capítulo 62, Parentela. E disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno, sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer nas exemplificações, porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é de Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los que nós pudéssemos orar em gratidão a Jesus, aos nossos amigos espirituais, para nós podermos iniciar o nosso estudo. Senhor Deus, Pai, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, Jesus, Tu que és, Senhor, o divino guia de toda a humanidade, amado Rabi da Galileia, que zela por todos nós invariavelmente. Que a sua luz se derrame nesses lares, Senhor, trazendo claridade aos nossos pensamentos, ilumina nossos corações e guia nossos passos, para que nós possamos vencermos-nos, mudarmos as nossas atitudes, vencendo as nossas más inclinações, os nossos vícios morais, dando-nos forças, Senhor, para fazermos aquilo que deve ser feito. Mas te pedimos mais, pedimos pela tua misericórdia, que toda essa luz que nos envolve nesses instantes, amparando e abençoando nossos lares, possa daqui se irradiar, Senhor, amparando todos aqueles que sofrem por motivo qualquer de dor, aqueles que se encontram nos leitos hospitalares, nas ruas, nas marquises, nas calçadas, que a sua luz possa visitá-los de alguma forma, amparando nas suas necessidades, Senhor. Que a sua luz possa clarear os pensamentos daqueles que se encontram deprimidos, aqueles que se encontram, Senhor, desesperançosos, desesperados, os odiosos. Que a sua luz possa guiar a todos, Senhor. E assim, divino amigo, em teu nome, e em nome de todos os nossos amigos espirituais aqui presentes conosco, nós possamos iniciar o nosso estudo desta noite. Obrigado por tudo, Senhor. Boa noite mais uma vez, inspirados, envoltos, embalados, nesses momentos, nesses dias tão especiais para todos nós, tendo em vista que essa terça-feira é a última terça-feira que antecede as comemorações do Natal,
De alguma forma nós já sentimos a vibração, as vibrações que se derramam dos céus nesse período para todos nós. Nós, algumas pessoas mais sensitivas, mais sensíveis aos ambientes, dirão que sentem que esse período, no mês de dezembro, é verdadeiramente um período que transpira, em que nós sentimos mais fraternidade. Nós não sabemos explicar exatamente o porquê disso. Talvez seja por influência das campanhas publicitárias, dos programas radiofônicos, televisivos, que as pessoas acabam falando mais de fraternidade, mais de família, mais sobre tolerância e respeito. As televisões, por exemplo, por mais que quando nós ligamos as televisões exista um predomínio de campanhas publicitárias que falem sobre Papai Noel, panetone, árvore de Natal e presentes, as pessoas também, de alguma forma, estão mais preocupadas com valores relacionados às famílias, na diversidade de famílias que existem, valores como tolerância, como perdão. Então tudo isso acaba transformando esse período do ano e nós conseguimos sentir que existe verdadeiramente uma diferença. Alguns dirão, Guilherme, é porque no período do Natal, como o próprio nome já sugere, é o momento do nascimento de Jesus. E é uma data muito especial para todos os cristãos, principalmente nós aqui no Ocidente. E é natural que nós vibremos de uma forma diferente nessa época do ano. Sim, eu concordo com tudo isso, embora nós saibamos que a data do Natal, o dia 25 de dezembro, foi uma instituição, foi uma escolha. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós não sabemos exatamente quando Jesus nasceu. Então nós instituímos, através daqueles diversos concílios do passado, onde aqueles diversos cristãos, nas horas iniciais, se reuniram e escolheram o dia 25 de dezembro para comemorar o nascimento de Jesus, a aliança, o casamento de Jesus com a humanidade. Mas por que eles escolheram o dia 25 de dezembro? Por que não escolheram o mês de janeiro, fevereiro ou março, por exemplo? Por que exatamente o dia 25 de dezembro? E tem uma explicação muito lógica para isso. É porque naquele período na Europa, principalmente na Europa Ocidental, existia uma festa muito popular. Existia já naquela ocasião uma festa muito popular. E eles instituiriam então o nascimento de Jesus para o mesmo período daquelas festividades, exatamente porque as pessoas já estavam acostumadas a pararem nesse período para renderem homenagens ao deus Apolo. Nós sabemos que as festas do deus Apolo, que era uma festa extremamente popular, elas iniciavam no dia 22 de dezembro e iam até o dia 25 de dezembro, o período chamado de solstício de inverno, o período em que os dias são mais curtos, exatamente porque estamos iniciando, no hemisfério norte, naturalmente, estamos iniciando nesse período o início do inverno. Começam a surgir os primeiros flocos de neve, as pessoas começam a colocar as frutas para secarem, para que tenham frutas secas durante o período mais rigoroso, durante o período mais frio do ano. As pessoas tecem homenagens ao deus Apolo, porque nas tradições romanas, Apolo é quem conduzia o sol. Apolo, no seu carro, ele conduzia o sol. Isso porque, para os romanos, a cultura era geocêntrica. Então, eles acreditavam que era o sol que girava no entorno da Terra. Então, quem conduzia o sol diariamente no nascer e no poente era o deus Apolo. Então eram festividades para homenagear o deus Apolo, para que eles tivessem um inverno menos rigoroso. E assim, então, nas festividades do deus Apolo, era comum que as pessoas fizessem grandiosos banquetes. Nós temos que lembrar que os silos estavam abastecidos com grãos para que eles pudessem sobreviver no período do inverno. Então eles faziam grandiosos banquetes, segundo alguns historiadores. Existiam inclusive algumas praças romanas, existiam os chamados vomitórios, onde as pessoas comiam até quase passar mal. Vomitavam e voltavam a comer novamente, se banqueteavam durante 3 dias, rendendo homenagens ao deus Apolo. Então, aqueles primeiros cristãos, naqueles concílios, eles resolveram instituir o dia 25 de dezembro
como o dia do nascimento de Jesus. E aquela cultura do deus Apolo, que era eminentemente pagã, ela seria sufocada. Era também uma estratégia de dominação, mas era uma estratégia que aproveitava exatamente aquele período em que o povo já estava acostumado às festividades, era só mudar o personagem central das homenagens, que migraria do deus Apolo para a figura de Jesus. Era o período escolhido para nós homenagearmos o natalício de Jesus, para nós lembrarmos de Jesus na Terra. Então escolheram o dia 25 de dezembro. E de alguma forma, mas aquela cultura, aquelas homenagens ao deus Apolo, ela estava tão enraizada na cultura do europeu, na cultura do romano, que de alguma forma ela conseguiu atravessar os séculos. Por exemplo, quando nós, no período do Natal, colocamos guirlandas nas nossas portas, é resquício daquela cultura, é influência daquela cultura romana. Quando nós ornamos as nossas árvores de Natal, é ainda resquício, é uma lembrança daquela cultura extremamente enraizada naquele povo. Ou alguém aqui imagina que lá na Palestina, onde Jesus nasceu, existiria sequer uma única conífera, que são pinheiros, que são árvores das regiões frias. Era natural que na Palestina, quando do nascimento de Jesus, não existissem pinheiros, mas nós utilizamos essas árvores, essas culturas, essas tradições, porque eram tradições muito presentes, muito enraizadas na cultura do europeu. E nós, brasileiros, colonizados por europeus, era natural que, de alguma forma, isso também estivesse presente. E nós, espíritas, não fazemos nenhum tipo de crítica com relação a isso, nós compreendemos. Sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas na ausência de uma outra data, por que não essa? É importante que nós tenhamos esse referencial para homenageá-lo. Alguns mais rigorosos dirão coisas do tipo: ah, Guilherme, o ideal seria que nós o homenageássemos o ano todo. Eu concordo. O ideal seria que nós homenageássemos Jesus todos os meses do ano, e digo mais, todos os dias e todas as horas, mas nós não temos condições de parar tanto assim, por mais que ele, que é a luz do mundo, merecesse nossas homenagens. Eu tenho certeza que para ele é mais importante que nós consigamos homenageá-lo de outras formas, vencendo-nos naturalmente, fazendo surgir luz em nossos corações, do que simplesmente as homenagens, através das homenagens que nós fazemos. Então, como eu estava dizendo, espíritas que somos, nós também comemoramos o Natal de Jesus. Não vejo mal nenhum em comemorarmos no dia 25 de dezembro, exatamente porque nesse mês as pessoas já falam mais de fraternidade, é uma grande oportunidade para nós falarmos de valores como tolerância, como aceitação, como perdão. É um período em que tudo conspira para que nós possamos vencermos nesses sentidos. Jesus merece as mais sublimes homenagens e, de alguma forma, as pessoas mais sensitivas, mais sensíveis, sentem que verdadeiramente nesse período do ano nós respiramos um ar diferente. Não sei, como eu estava dizendo, se por influência das campanhas publicitárias, porque nesse momento, nas televisões, as músicas, os programas radiofônicos falam mais de fraternidade, falam mais de valores cristãos. Então eu não sei se é por isso, mas de alguma forma nós sentimos verdadeiramente que nesse período do ano as pessoas vibram de forma diferente, a maioria das pessoas pelo menos. Dr. Bezerra de Menezes, na introdução de uma das obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que existe ao entorno de nós uma atmosfera. Essa atmosfera, diferente daquela atmosfera de gases que circundam o nosso planeta, é uma atmosfera constituída das energias que nós emanamos. Assim, pessoas mais sensíveis, ao adentrarem em alguns ambientes, podem achar aquele ambiente mais pesado, um ambiente mais leve. Varia de pessoa para pessoa, mas a maioria das pessoas, elas são insensíveis com relação a isso. Mas aqueles que são mais sensitivos percebem que existem ambientes mais alegres, com energias mais positivas, existem ambientes mais pesados. Segundo o espírito Bezerra de Menezes, os espíritos superiores, quando vêm à Terra e vêm invariavelmente nos socorrer, para nos inspirarem, para que através da misericórdia divina possam interferir por nós,
eles encontram mais facilidades nesse período do ano, nesse período das festividades natalinas. O contrário seria, por exemplo, para nós brasileiros, o período das festividades do Carnaval, em que nós vibramos energias mais grosseiras. Nas culturas de muitos de nós brasileiros, existe a ideia de que o período do Carnaval é um período em que a pessoa pode tudo. Ela pode cometer todos os exageros, aumenta o número de acidentes, aumentam os índices de violência. Então, no período do Carnaval, os espíritos nos relatam que eles vão encontrar mais dificuldade, eles vão encontrar um ar mais denso, eles vão encontrar uma atmosfera verdadeiramente mais pesada. Não que eles não venham estar conosco nesse período, talvez seja inclusive o período em que eles mais venham, porque é quando mais necessitamos. Mas então, nesse período natalino, nós sentimos que existe realmente energias que conspiram para a nossa renovação, que conspiram para que nós consigamos vencermos-nos. Então aproveitemos essa oportunidade para relembrarmos verdadeiramente, homenagearmos aquele que é o aniversariante, vamos dizer assim, apresenta o casamento de Jesus com a humanidade nessa data. Houve uma ocasião, isso está registrado em 3 evangelhos, houve uma ocasião em que Jesus, aquele que é a luz do mundo para todos nós, aquele que é o governador espiritual do nosso planeta, ele caminhava com seus discípulos que se encontravam desanimados. Segundo a narrativa dos evangelhos, os discípulos de Jesus estavam verdadeiramente desanimados, isso porque Jesus havia anunciado para eles a tragédia da cruz, tudo aquilo que estava para acontecer, e eles desanimaram de alguma forma. Também receberam a notícia do assassinato de João Batista, da decapitação de João Batista. Então eles estavam todos eles muito desanimados. Então Jesus ele teve uma ideia, ele resolveu fazer uma reunião mediúnica. Eu vou explicar melhor o que foi isso. Segundo a narrativa dos evangelhos de Lucas, de Marcos e de Mateus, Jesus teria subido com 3 de seus discípulos ao Monte Tabor. O Monte Tabor, que hoje é conhecido como Monte da Transfiguração, era um pequeno monte na região de Nazaré. Jesus teria escolhido Tiago, Jesus teria escolhido João e teria escolhido Pedro para que subisse com ele nesse pequeno monte. E aqui eu abro um parênteses. Quando nós pegamos os evangelhos para fazermos uma leitura sistematizada, para tentarmos compreender como é que era o dia a dia de Jesus, uma das lições que nós apreendemos com muita facilidade é que diariamente Jesus se recolhia para orar. Jesus parava para orar nos desertos, em cavernas, no horto, no alto de pequenas montanhas, inclusive antes de tomar algumas decisões, como por exemplo, antes de escolher o seu colégio, de reunir o seu colégio apostólico, ele teria permanecido 40 dias no deserto, em oração, em vigilância, em meditação. E é uma lição para nós muito importante, porque Jesus, sendo ele perfeito, sendo ele o Espírito mais puro que já transitou entre nós, ele parava diariamente para orar. Nós começamos a compreender a necessidade nossa de orarmos. Às vezes nós deixamos passar batido. Às vezes nós nos esquecemos dessa ferramenta tão importante, porque a oração nos vincula àqueles que nos amam, que nos inspiram, que estão acima de nós. É nós permitirmos verdadeiramente a intercessão daqueles que podem nos auxiliar. A oração é isso. É elevarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos em comunhão com aqueles que estão acima de nós, nos inspirando, nos amparando. Então Jesus ele teria subido esse pequeno monte com os seus discípulos, com 3 de seus discípulos, enquanto os outros 9 ficavam no pé da montanha, atendendo a multidão. Segundo a narrativa dos evangelhos, quando eles chegam no topo do monte, Jesus se distancia um pouco e se coloca em oração. Quando os discípulos olham para Jesus, ocorre um fenômeno muito interessante. Jesus havia se convertido em luz. Jesus havia ascendido. E as vestes que Jesus usava, segundo a narrativa dos evangelhos, elas se transformavam em vestes albas, em brancas,
tão brancas como nenhum lavandeiro na terra teria condições de produzir um branco tão branco. Jesus mostrava-se em luz para os seus discípulos. Jesus mostrava-se luminoso, luminífero aos seus discípulos. Um dos evangelhos vai narrar, inclusive, que Jesus brilhava tanto quanto o sol. Jesus mostrava-se em essência. Curiosamente, enquanto os discípulos observavam esse fenômeno, eles viram aparecer ao lado de Jesus duas entidades, a figura de Moisés e a figura de Elias. Moisés é um antigo legislador do passado, desencarnado há mais de 1000 anos. Elias, desencarnado há pelo menos 800 anos. Esses dois personagens apareciam ladeando Jesus. E a veracidade dessa aparição foi algo tão perceptível que um dos discípulos, Pedro, teria se aproximado de Jesus e teria dito algo mais ou menos assim: Mestre, como é bom estarmos aqui nesse momento. Acaso tu queres que nós construamos 3 tendas, 3 barracas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Era exatamente a veracidade do fenômeno, Pedro acreditando, inclusive, que aqueles personagens estavam ali. Queria construir para eles 3 tendas, quando de repente acontece um fenômeno que Kardec chamou de pneumatofonia ou de voz direta, quando de repente uma voz veio do alto anunciando para aqueles personagens que criam, que ouvissem o que Jesus tinha para dizer, porque era ele o Filho amado. Os discípulos se prostraram com medo, temerosos, no chão, tampando suas faces. Não estavam eles preparados para tamanho fenômeno, e quando eles voltaram a olhar, o fenômeno todo havia sido desfeito. Jesus havia voltado ao normal. Aqueles espíritos haviam desaparecido. Jesus se aproxima deles e diz, pede para que eles não contem aos outros, porque eles não compreenderiam, eles não estavam prontos para compreender um fenômeno dessa magnitude, em que Jesus se apresentava para eles em luz. Quando eles começam a descer o monte, quando eles chegam ao pé do monte, já no dia seguinte, uma multidão estava lá, alguns doutores da lei estavam debatendo com os discípulos, isso porque havia chegado lá um homem pedindo socorro. Era um homem que trazia seu filho, um filho obsidiado, como ele diz, como está nos evangelhos. Ele era um endemoniado. A história dessa criança é uma história no mínimo curiosa. Isso porque aquela criança, quando era possuída por determinado demônio, ela emudecia, e esse espírito o atirava no fogo para que se queimasse, ou o atirava na água para que se afogasse, e o jogava no chão, fazia com que ele babejasse bastante. Era um caso de obsessão, era um caso de subjugação. Aquele pai estava completamente desesperado, sem saber o que fazer pelo filho, e foi procurar por Jesus. Não encontrando com Jesus, ele teria ficado ali com os discípulos de Jesus, que tentaram durante uma noite inteira salvar seu filho e não conseguiram. Jesus, quando chega próximo desse pai, orientado sobre o que estava acontecendo, Jesus faz uma pergunta muito significativa para esse pai. Jesus pergunta para esse pai, mas você crê que eu possa curar seu filho? O que esse pai teria respondido algo no mínimo estranho ou inusitado. Esse pai teria dito algo mais ou menos assim, eu creio, Senhor, mas auxilia a minha incredulidade. Percebemos? Eu creio, Senhor, mas auxilia na minha incredulidade. Como assim? Ou a gente crê ou não crê, não existe crer mais ou menos. Eu creio, Senhor, mas auxilia a minha incredulidade. E eu entendo esse pai. Eu entendo esse pai, isso porque talvez ele tivesse sentido medo. Se ele dissesse que não cria, que não acreditava, talvez ele temesse que Jesus lhe dissesse algo do tipo, então o que você está fazendo aqui? Não tem nada que eu possa fazer por você? Aquele pai, então, num momento de desespero, ele diz algo do tipo, eu creio, Senhor, mas auxilia na minha incredulidade. Jesus, misericordioso, vai em direção à criança, estende as suas mãos. E aquela criança se vê livre do processo obsessivo que
que lhe perturbava já há muitos anos. Aquela criança é completamente curada e jamais voltaria a ser perturbada novamente. Aquele pai repletado de gratidão, Jesus, que havia descido do monte, onde havia mostrado-se em essência a 3 de seus discípulos, havia se convertido em luz. Num determinado momento dizia ele que era ele a luz do mundo, e ninguém que o seguia andaria em trevas. O seguir no sentido de seguir sua mensagem, os seus ensinamentos. Curiosamente, logo depois dessa passagem com esse pai, com essa criança obsediada, os discípulos de Jesus vão até ele e tentam colocá-lo contra a parede, perguntando: Mestre, por que você conseguiu curar aquela criança e nós não? Eles caminhavam ao lado de Jesus e não tinham sequer a noção de quem o era. Mestre, por que você conseguiu e nós não? Jesus, na sua pedagogia, completamente pautada no amor, teria respondido para eles carinhosamente que para esta casta de espíritos era necessário jejum e oração, coisa que virtudes das quais os seus discípulos não possuíam ainda. Só que ele falava isso de forma extremamente carinhosa. Ele, que era o espírito mais perfeito que já transitou entre nós. Jesus é o nosso Rei solar. Estamos todos nós mergulhados em Jesus. Todos nós mergulhados em Jesus. E assim, meus irmãos, relembrando a figura desse que é o governador espiritual do nosso planeta, exatamente nesse período do ano em que todos nós nos reunimos para tecermos nossas homenagens ao seu nascimento na Terra, ao seu Natal. Curiosamente, quando nós pegamos o Evangelho de João, João vai nos apresentar um Jesus cósmico, dizendo que antes do céu e da terra, Jesus aqui já estaria conosco. João nos apresentava um espírito cósmico e depois, mais tarde, Emmanuel vai nos esclarecer que Jesus, ele está aqui antes da terra, exatamente antes do céu e da terra, como nos ensinava João. Jesus, ele teria feito parte da gênese planetária, teria sido através do seu psiquismo, do seu pensamento, que ele teria organizado a geologia do nosso planeta. Jesus está aqui há pelo menos 4,5 bilhões de anos, que é a data aproximada da existência do nosso planeta, segundo os geólogos. Jesus, há 4,5 bilhões de anos, já era um espírito puro, que depois de milhares e milhares de anos, encontrou aqui condições de receber-nos a todos. Exatamente como ele mesmo nos ensinava, há muitas moradas na casa do Pai. E aqui nesse educandário ou nessa morada, Jesus pôde nos receber. E mergulhamos em Jesus, que sempre esteve e sempre estará conosco. Nós escolhemos esse período do ano para tecermos nossas homenagens, mas repito, o ideal seria que nós pudéssemos homenageá-lo o ano todo, mas ainda não temos condições de fazermos isso. Então que seja esse período do ano um período em que nós verdadeiramente vamos presentear aquele que é o verdadeiro homenageado, escolhido por nós. Mas a pergunta que nós estamos nos fazendo, o que nós podemos dar para Jesus? Aquele que é o governador espiritual do nosso planeta, aquele que tudo possui ou que nada necessita, o que nós podemos dar para ele? O que nós, meros mortais encarnados aqui, espíritos imortais, mas desse corpo perecível, o que nós podemos dar para Jesus? O que nós podemos dar para Jesus que é verdadeiramente nosso? Ou uma construção nossa? Nós só podemos dar para Jesus aquilo que ele não possui ainda. Aquilo que ainda não existe. Não existe porque é uma construção para dentro de nós. A única forma de nós verdadeiramente presentearmos ou homenagearmos Jesus é com aquilo que nós construímos para dentro. Nós homenageamos, nós presenteamos Jesus com o nosso perdão, com a nossa tolerância, com a nossa fraternidade. Quando nós conseguimos vencer
as nossas más inclinações, os nossos vícios é verdadeiramente um presente que nós possamos dar para Jesus. Aproveitemos a oportunidade da noite natalina, desse mês, desse período em que tudo conspira, para que sejamos mais fraternos e amorosos. Vamos, todos nós, espíritas que somos, vamos aproveitar essa oportunidade. Mas existem aquelas pessoas pessimistas que vão estar dizendo assim: ah não, Guilherme, esse período do ano é o período da falsidade. As pessoas se detestam o ano inteiro, falam mal umas das outras. E nesse período do ano vão se abraçar, vão desejar fraternidade, felicidade. Ah, meus irmãos, nós usamos a palavra errada. O nome disso não é falsidade. O nome disso é oportunidade. Aproveitemos essa oportunidade. Porque se não for agora, quando será? Aproveitemos a oportunidade, isso não é falsidade. Quando nós falamos que isso é falsidade, é manifestação do nosso ego. Nós devemos despertar para a realidade, que está à nossa frente uma grandiosa oportunidade, para nós aprendermos a tolerarmos-nos, para nós distribuirmos o nosso abraço fraterno em esperança, falarmos com aquelas pessoas com quem nós temos mais dificuldades. Vamos todos nos olhar fraternalmente, irmanados em nome de Jesus, nesse período tão especial para a humanidade, para a cristandade de um modo geral. É um grande privilégio que eu sinto de poder, exatamente nessa semana, nós podermos estar reunidos falando daquele que é a luz do mundo para todos nós, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça conosco. E eu gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos mais uma vez orar em agradecimento pela oportunidade que nos é dada. Ah, Senhor Jesus, como somos gratos pela oportunidade que temos de estarmos aqui nesse educandário, onde Tu garantiu-nos que nós encontraríamos aqui tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso, para o nosso burilamento, para a nossa reforma íntima. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que recebemos diariamente. Perdoa-nos, Senhor, a incompreensão, as nossas más inclinações, a nossa pequenez moral, mas te pedimos, Senhor, sê conosco. Envolve-nos com essa luz que derrama de Ti sobre todos nós, para que nós possamos vencermos-nos e auxiliar aqueles que cruzem os nossos caminhos. Que essa luz nos auxilie a guiar nossos passos na Tua direção. E assim, primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Divino Mestre, em nome de todos os nossos amigos espirituais aqui presentes, nós possamos encerrar o estudo dessa noite. Obrigado por tudo, Senhor. Meus irmãos, um Feliz Natal a todos e que a presença de Jesus seja uma constante em nossas vidas.